E eu quero começar a aula de hoje te apresentando essas imagens. Dá uma olhadinha nesses alimentos que nós temos aqui: o leite fermentado, o iogurte e o queijo. Garanto que você gosta de comer algum deles, não é mesmo? Eles possuem algumas características em comum, e uma delas é que todos eles são produzidos a partir de bactérias. Isso mesmo, dentro desses alimentos nós encontramos bactérias. Bactérias na produção de alimentos é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Você já sabe que o nosso corpo é formado por células, mas além das nossas células, nós temos algumas outras que nos acompanham. São as bactérias. Isso mesmo, o nosso corpo possui uma grande quantidade de bactérias e algumas delas são benéficas e essenciais para o nosso organismo. Alguns estudos nos mostram que nós possuímos em média de 1 quilo de bactérias no nosso corpo, e outros autores ainda sugerem que nós possuímos 10 vezes mais bactérias do que células humanas. É muita bactéria, não é mesmo? E elas estão por toda parte, estão em todos os lugares do nosso corpo, nas nossas mãos, na nossa boca, no nosso sistema respiratório, mas a maior parte das bactérias, ela está mesmo no nosso intestino. Sim, no nosso sistema digestório, principalmente aqui nessa região do intestino. E esse conjunto de micro-organismos que habita o nosso intestino, que vive ali dentro, é chamado de microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal é algo muito individual. Cada um tem a sua, cada um tem as suas bactérias. E essas bactérias, elas podem ser boas, podem ser benéficas ou podem ser ruins. Ou nós também podemos ter dos dois tipos. Mas como é que será que a gente faz para ter mais bactérias boas do que bactérias ruins aqui no nosso corpo? Como é que a gente faz para ter mais bactérias benéficas no nosso intestino do que bactérias ruins? Para manter a nossa microbiota intestinal em equilíbrio, é preciso que nós tenhamos um estilo de vida saudável. Sim, é preciso que a gente consuma bons alimentos, alimentos naturais e integrais, evitando aqueles alimentos industrializados, cheios de gordura e açúcar. Isso as bactérias boas não gostam. Outra coisa que é muito importante para manter a microbiota em equilíbrio é o consumo de alimentos probióticos. Você já ouviu falar em alimentos probióticos? Os alimentos probióticos são aqueles produzidos a partir de micro-organismos, e eu trouxe aqui alguns exemplos para você de alimentos probióticos que são produzidos por bactérias. Aqui nesses alimentos nós encontramos bactérias vivas. Temos alguns exemplos: o iogurte, o leite fermentado, o chucrute, o picles e o kefir. E o mais popular de todos esses alimentos é o iogurte. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um iogurte natural caseiro aí na sua casa. Para fazer o iogurte, você vai precisar de 1 litro de leite, 1 copo de iogurte natural e um recipiente de vidro. É muito importante que esse recipiente de vidro esteja bem higienizado, então vamos passar água fervente. Depois, é só colocar o leite já fervido. Esse leite ele deve estar morninho. Para você saber o ponto ideal, coloque o seu dedo e verifique se você consegue deixar por 10 segundos sem sentir nenhum desconforto. Aí está no ponto. Pegue o potinho de iogurte natural e junte com o leite. Misture muito bem. Depois, é só tampar e cobrir com um pano. O tempo para o seu iogurte ficar pronto vai depender da temperatura. Geralmente leva 24 horas. Se quiser, você pode deixar em um lugar mais quentinho, próximo do fogão a lenha. Aí, o processo pode ser que seja um pouco mais rápido. Quando ele estiver pronto, vai estar numa consistência mais grossinha, com um cheiro e um gostinho de azedo. É só você saborear o seu iogurte. Você pode adoçar e bater com frutas. Fica muito delicioso e saudável. Se quiser fazer mais iogurte, é só guardar um potinho do seu próprio iogurte natural para fazer o próximo e repetir todo o processo. Mas o que será que fez todo aquele nosso leite virar iogurte? Qual é a explicação para isso? Bom, tudo começa com esse potinho aqui, ó. Esse potinho de iogurte natural que eu comprei no mercado. Aqui dentro nós já encontramos bactérias vivas, os chamados lactobacilos. Acho que você já deve ter visto em algum potinho escrito assim, ó. Aqui contém lactobacilos vivos. Garanto que você já comprou algum leite fermentado e lá estava escrito isso. Então, quando
quando eu coloco o iogurte natural no leite, eu estou inserindo ali dentro bactérias vivas e essas bactérias vão começar a fazer o processo de fermentação. O que é o processo de fermentação? Essas bactérias vão se alimentar do leite, vão se alimentar, na verdade, do açúcar do leite, que é chamado de lactose, e vão transformar esse açúcar em ácido lático. E esse ácido é que vai fazer com que o iogurte fique com uma textura, né, com aquela textura característica, e também é o que faz dar o gostinho azedo para o iogurte. Além do iogurte natural caseiro, eu faço na minha casa todos os dias o kefir. Você já ouviu falar em kefir? Popularmente as pessoas chamam de bichinho do iogurte. O kefir é uma colônia de bactérias. É essa pipoquinha aqui ó, que você está vendo nessa imagem. A gente só consegue enxergar o kefir porque ali existem muitos micro-organismos juntos. Lembra que na última aula eu te falei que bactérias são unicelulares, então a gente não consegue enxergar elas a olho nu. Mas aqui nós conseguimos enxergar o kefir porque essas bactérias, elas estão em colônias, então ali tem muita bactéria junta, por isso a gente consegue enxergar. E hoje eu também vou te ensinar a fazer o kefir. Para produzir o kefir, o processo é bem parecido com o do iogurte. Você vai precisar de um vidro, de leite e as colônias de bactérias. Primeiro de tudo, coloque o leite morno ou frio no recipiente de vidro. Em seguida, adicione os grãos de kefir e pronto. É só tampar com um paninho e deixar até virar iogurte. O tempo que você deve deixar depende muito da temperatura. Geralmente leva em torno de 24 horas. Depois, é só passar o líquido por uma peneira. E aí, esse líquido, é o iogurte que você vai beber. O que sobra em cima da peneira são as colônias de bactérias. É só colocar essas colônias novamente em um leite e todo o processo vai se repetir. O iogurte de kefir, você pode comer ele assim natural, ou também você pode bater no liquidificador com açúcar, mel, frutas, coco, gelatina, enfim, é só usar a sua imaginação. Fica delicioso com morangos. O kefir e o iogurte natural são muito parecidos. O processo de fermentação é o mesmo que ocorre. Essas bactérias vão se alimentar do açúcar do leite e vão produzir o ácido lático. Elas vão fazer o processo fermentativo igual elas fazem lá no iogurte natural. Mas tem algumas diferenças. O kefir é um pouco mais azedinho que o iogurte natural. Além disso, no kefir nós encontramos uma variedade maior de micro-organismos. Lembra que eu te falei que no iogurte nós encontrávamos lactobacilos? Lactobacilos é um tipo de bactéria. No kefir nós encontramos mais de um tipo de bactéria. Nós encontramos várias. Então são bactérias benéficas e diferentes. Por isso o kefir é um pouco melhor do que o iogurte. Que tal você começar a cultivar uma colônia de bactérias em casa? O que você acha de você começar a produzir o seu próprio kefir? Sim, converse com os seus pais. Se acaso você tiver interesse, chame a professora. Eu tenho algumas mudinhas para doar. Os probióticos apresentam inúmeros benefícios, mas o principal benefício que eles nos oferecem é fortalecer a nossa imunidade. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei aqui, ó. Eles ajudam a manter o nosso corpo longe de doenças, a nos manter fortes e saudáveis. Então, capriche no consumo de alimentos probióticos e vamos manter um estilo de vida saudável para ter a nossa microbiota intestinal em equilíbrio. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!